Amados irmãos e irmãs, ouçamos agora a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que proclamado transforma a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus e, com o rosto por terra, lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram os 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta palavra de Deus me enche de alegria. Esta palavra do nosso maravilhoso Deus é um presente para cada um de nós nesta manhã. Jesus estava fora da cidade e caminhava rumo a Jerusalém. Jesus precisava ir para Jerusalém para cumprir as Escrituras, para ser morto lá. E enquanto Jesus caminhava, ele teve compaixão do povo, ele curou a tantos. Jesus, enquanto voltava para Jerusalém, anunciou o reino de Deus. Fez com que este reino acontecesse no meio de nós. Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Jesus não estava nem em território pagão, nem em território israelense. Jesus estava ali, passando. Da mesma forma como Jesus faz em nossa vida hoje, amados. Jesus passa. Ele está passando agora. É necessário fazer como estes homens, gritar, fazer com que o nosso coração, que a nossa alma grite por amor a Jesus. Buscar o Senhor mesmo de longe, gritar, clamar para que Ele venha ao nosso encontro. Observando como estes 10 leprosos fizeram, nós começamos a constatar algumas coisas. A primeira coisa, estes 10 leprosos eram judeus. Mesmo o samaritano estava junto deles, tinha um comportamento típico dos judeus. Porque a lei dizia que aquele que estava doente, aquele que tinha lepra, não podia viver na cidade. Ele tinha que sair. O outro ponto, eles gritavam de longe, pararam à distância e gritavam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. A lei dizia que se você fosse leproso, deveria sair da cidade e quando se aproximasse algum viajante, deveria gritar para ele de longe: Não se aproxime de mim, eu sou leproso. Estes homens cumpriam a lei, mesmo na doença, mesmo no sofrimento, mesmo diante da dor, da doença, eles estavam cumprindo a lei. Mas a lei em si não é suficiente para a misericórdia acontecer. Cumprir a lei é o mínimo. E então eles precisavam de uma outra coisa. Aqueles 10 homens precisavam de Jesus. E quando Jesus passou por ali, eles vieram todos os 10 ao encontro de Jesus.
Jesus disse para eles: ide apresentar aos sacerdotes. Isto também estava previsto na lei, mas somente para aqueles que eram curados. O leproso que ainda estivesse doente não poderia entrar na cidade para ir ao templo se apresentar ao sacerdote, a não ser quando ele se sentisse totalmente curado. Então ele iria ao sacerdote para se mostrar, e o sacerdote atestaria sua saúde restabelecida e o inseria novamente na comunidade. Aqueles homens ainda estavam leprosos quando foram ao encontro do sacerdote. Em determinado momento da sua ida, eles se viram curados. Obedeceram a Jesus. Meu irmão, minha irmã, mesmo na enfermidade, obedeça a Jesus. Mesmo na dor, obedeça a Jesus. No sofrimento, na pobreza, na tristeza, obedeça a Jesus. Você não vai se arrepender, porque os planos que Deus tem para você são muito maiores do que os planos que você mesmo possui. Os planos de Deus para você são maiores. Pode ter certeza disso. Então obedeça ao Senhor. Quando eles se viram curados, apenas um deles voltou, glorificando a Deus em alta voz, e se atirou aos pés de Jesus com o rosto por terra. Adorou a Jesus. Gesto de adoração, colocar o rosto por terra. Meu irmão, minha irmã, ele foi desobediente àquilo que Jesus havia dito? De certa forma, sim. Mas aqueles homens obedeciam a tudo na lei. Aquele homem em especial, ele, sendo um samaritano, é especialmente diferente ele voltar para agradecer a Jesus, que era judeu. A doença o transformou. Aquela lepra transformou o coração daquele homem. Ele já estava seguindo a lei, ele estava junto com os outros doentes, esperando apenas a morte. Uma situação assim mexe com a pessoa. Mas a alegria daquele homem foi tão intensa quando ele se viu curado, que ele não continuou o caminho junto com os outros. Os outros obedeceram a Jesus e foram curados da doença. Sim, todos os 9 foram curados, porque Jesus não volta atrás naquilo que faz. Jesus curou aqueles 10 homens. No entanto, aquele que voltou recebeu uma graça muito maior, infinitamente maior do que uma cura. Quando Jesus questionou, não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro. Então Jesus volta para aquele homem e diz para ele: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Aquele homem ganhou não só uma cura, mas também a salvação. A salvação, infinitamente melhor e maior que uma cura física. Meu irmão, seja e tenha um coração agradecido. Seja agradecido a Deus por este dia, pela família que o Senhor te deu. Seja agradecido por tudo que você tem, é presente de Deus. Agradeça ao Senhor. Um coração agradecido também agrada a Deus. Um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Um coração humilde e sincero diante do Senhor recebe as graças. Tenha hoje um coração agradecido e que ao longo de todo este dia a tua vida possa ser um verdadeiro agradecimento ao Pai por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele tem feito. Irmãos, nós e nossa casa, você e toda a sua família, somos como estes leprosos. Hoje nós estamos nos colocando na presença de Jesus e Jesus está nos enviando para ir. Jesus está nos mandando: levanta-te e vai.
Sabe por quê, amados? Porque é no caminho que somos curados. É durante o caminho, é no trajeto onde a cura acontece. Porque quando chegarmos ao destino final, quando estivermos no céu, é momento apenas de louvar, de agradecer, de festa. Agora, pelo caminho, existem dores, tristezas, decepções, mas a cura também acontece pelo caminho. Abra o teu coração nesta manhã, obedeça ao Senhor e receba este presente maravilhoso, que é a cura que vem de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.